Alô pessoal, bem-vindos a mais uma aula para a Academia do Breaking My Limits e hoje temos aqui o treinador Miguel, que já fez aqui alguns trabalhos connosco, já também tem aqui uns vídeos connosco e o objetivo que vamos aqui falar, mais do que entrar aqui em contextos teóricos, que acabamos por falar muitas vezes, é ter aqui um exemplo prático, que é o Miguel vai falar aqui um pouco do processo que ele passou há relativamente pouco tempo, que estamos agora a gravar o vídeo, sobre uma perda de peso, e a ideia é dar-vos a conhecer um pouco outra experiência, quase como fosse um estudo de caso, de como é que foi a gestão dele, o que é que ele comeu, o que é que ele não comeu, como é que ele geriu aqui um bocadinho o seu dia-a-dia, o seu contexto, para vocês terem aqui não só algumas ferramentas que ele usou e perceberem até que ponto é que podem ajustar algumas coisas ou não. Para não termos sempre aqui a falar de este artigo que saiu e tal, não sei o quê. O Miguel saiu já em 90 e tais, portanto é um artigo bem antigo. Mas a perda de peso é recente. Olha, Miguel, fala aqui um bocadinho de ti, já não vês aqui há algum tempo. Portanto, vou gerar a apresentação, o que é que fizeste aqui no último ano, 2 anos, para o pessoal também estar um bocadinho a par. O que é que fazes, se é que ainda fazes alguma coisa. E para começarmos aqui. Certo, então olá pessoal, portanto meu nome é Miguel Sotomayor, eu trabalho no contexto do fitness, portanto sou PT a tempo inteiro, sou instrutor de aulas de grupo também. Nos últimos ano e meio, além de estar na parte toda prática, ou seja, da parte do personal training e das aulas de grupo, também estive mais envolvido na parte de gestão do fitness, nomeadamente gestão de coordenação de estúdios e piscina, e gestão de equipa de PTs. Portanto, o meu dia-a-dia estes últimos anos foi assim, nos últimos 2 anos foi bastante puxado, o que me fez também desligar um bocadinho de cuidar de mim, por assim dizer, também, e haver realmente um aumento de peso, um aumento de massa gorda, porque pronto, todos os fatores envolvidos levaram a isto, e depois, obviamente, depois levaram a um bom processo, que foi o processo de perda de peso e de secagem, basicamente. Bem? Também já fiz trabalhos aqui com a Breaking My Limits, já gravei episódios também com o António, com o Henrique, com o Bação, com o Fragoso, portanto também já estive envolvido aqui na Breaking. E pronto, o António fez-me este convite de falar da experiência mais num contexto prático, e o meu objetivo também aqui é passar a vocês as dificuldades, estratégias, e realmente às vezes são mais dificuldades do que outra coisa. Também foi um processo, mas foi um processo bom e aconselho a todos a nós passarmos por processos destes, porque termos a experiência, depois conseguimos passar melhor às outras pessoas da realidade. Também não é só fazer cálculos e olha, agora começamos a comer cenouras e de repente vamos perder peso e está tudo bem. Okay? Existem dificuldades, o processo é complicado também, mas tudo é possível com força e com vontade, especialmente. Boa. Não é preciso passar fome. Olha, tocaste aí num ponto que eu se calhar vou começar por aí um pouco para... Não é para nos focarmos tanto aí, mesmo só para dar umas luzes, mas olha, diz assim, por algo, podes só dar 3 ou 4 exemplos de 3 ou 4 coisas que tu sentiste que falharam para teres chegado, olha, ganhei aquele peso a mais que não queria, diz assim, olha, comecei a falhar aqui 3, 4 coisas que antes fazia e depois deixei de fazer. Só para as pessoas terem também assim um exemplo de quando falham ou quando passam da fase de perder peso, voltam para a fase de manutenção, cuidados que devem ter. Ou seja, aquilo que tu alteraste para a coisa derrapar um bocadinho. Exato, ou seja, foi muito derivado, ou seja, o stress, ou seja, muito trabalho e nós começamos a desligar um bocadinho de nós. Ou seja, e o principal erro vai depois na alimentação, ou seja, os cuidados na alimentação, desligamos completamente. E a mim foi o cuidar na alimentação e depois também a questão do treino. Ou seja, o trabalho era tanto que não reservava tempo para mim e não reservava tempo para treinar. Foram os principais fatores. Portanto, o treino diminuiu, aumentei o sedentarismo e a alimentação falhou bastante. Portanto, aumentei o consumo calórico e upa, lá vai a massa gorda por aí acima também. Embora tivesse algum dispêndio associado com as aulas de grupo, porque que eram bastante intensas, mas mesmo assim, okay, mesmo com esse treino associado, não foi o suficiente também. Portanto, a alimentação, tenho plena noção do que é que fiz mal, alimentação completamente descontrolada, maus timings de alimentação, desorganização, pronto, e isso
E mesmo eu que sou da área, também podemos cometer esses erros e pronto, foi uma má fase. Okay? Depois foi corrigir os erros, alinhar as coisas e seguir por aí adiante. Portanto, assim, os dois principais foi o stress e pronto. Depois desligar do cuidar de mim, vá. A alimentação e o stress a ser assim dois grandes fatores E o a descanso? causarem. E o descanso? O descanso não, a ausência de descanso. A ausência de descanso. Sim, Portanto, também é fundamental. Também é a vida de fundamental. PT tem essas coisas também. Olha, começa aqui então, se calhar, começamos aqui pela fase inicial. Fala um pouco, okay, tomaste a decisão, vamos começar a perder peso. Qual foram as primeiras alterações que fizeste, ou que fizeram, que tiveste aqui algum apoio, em termos também nutricionais do dia-a-dia? Ou seja, ok, estas foram as principais alterações que eu fiz no meu dia-a-dia, e fala também um bocadinho do plano alimentar que definiram, ou seja, as alterações que sentes que fizeste. Olha, deixei de comer aquilo e a minha alimentação foi mais baseada nisto. Exatamente. Ou seja, numa fase inicial não fui acompanhado por ninguém, ou seja, fiz só uns ajustes na parte nutricional da minha parte, ou seja, comer bem, comer limpo, sem medir quantidades. Ou seja, só comecei a comer limpo, não é? Sem medir quantidades, sem balanças, sem pesar, só mesmo na parte das porções, usando um prato simples. Em termos de treino, nesta parte inicial, foi onde eu comecei-me a focar mais. Okay? Nomeadamente, comecei a implementar treino cardiorrespiratório de alta intensidade, okay? 30 minutos por dia, okay? Em que o objetivo era realmente aumentar a capacidade cardiorrespiratória. Para quê? Para aguentar volumes de treino a posteriori e melhorar a minha capacidade de recuperação entre treinos, porque o volume de treino e a intensidade de treino iam aumentar bastante numa fase a posteriori. Sem medir quantidades na parte alimentar, o meu objetivo realmente neste era aumentar a minha aptidão cardiorrespiratória, ponto. Sabendo que devia estar ali ou seja, em termos de não estava em excedente, nem estava em déficit calórico, devia estar perto ali de manutenção. Nesta fase inicial. Perdi logo bastante peso rapidamente, assim num espaço de 2-3 semanas, foi 1,5 kg, 2 kg, ok? E senti realmente logo muitas melhorias, foi realmente na parte cardiorrespiratória. Além do treino cardio, obviamente sempre nesta fase inicial fiz treino de força, e a parte fiz full body, 4 vezes por semana, séries de alta intensidade, cada grupo muscular, só grandes grupos, ok? E foi assim que comecei esta fase. A posteriori, depois, acompanhamento nutricional, okay? E depois aí começou realmente a parte mais complicada. Okay? Que se quiseres eu entro já por aí pelo processo. Não, entra, aproveita, que é interessante Sim. tu teres falado aqui de algumas coisas já, mas entra mesmo nessa fase também que sentes que é mais complicada. Podes entrar já. Olha, comecei assim o plano alimentar desta forma. Peço-te só que quando estiveres a falar tentes passar um bocadinho de informação de algumas mudanças que possas ter feito no teu dia-a-dia, ok? Sim. Do género, olha, antes fazia isto e passei a fazer isto, além da alimentação só por si. Sim. Ou seja, posso já dizer então, acompanhou o acompanhamento nutricional que eu tive, alterações bastantes, comer mais vezes, ou seja, isso foi a primeira, comer mais vezes durante o dia, estava a ser entre 6 a 8 refeições, entre pequeno almoço, meio da manhã, pós-treino, almoço, lanche da tarde, ou seja, e comecei logo com um déficit calórico bastante grande, porque eu queria perder bastante peso num curto espaço de tempo, portanto o déficit calórico estava enorme, okay? O que eu não recomendo a ninguém, também, porquê? Porque custa, portanto, e não é preciso, só que o espaço de tempo era reduzido, teve que ser assim. Alterações, portanto, comer mais vezes, legumes, salada, ou seja, as grandes refeições, o pequeno almoço e o jantar, o pequeno almoço não tinha legumes, ok, mas o almoço e o jantar, eu tinha 2 pratos, um prato era só para legumes e salada, bastante, o António sabe, okay? Bastante mesmo, essa foi outra alteração logo drástica. Vou comer mais vezes, que já referi, comer coisas mais ricas em fibra, okay? Porque por causa da saciedade,
ou seja, menor saciedade. A proteína levou bastante também. Todas as refeições tinham algum alimento rico em proteína. Portanto, estas foram as estratégias. E beber água, muita água, muita água, muita água. Realmente, a água, não, aqui no o fator também de ajudar a controlar um bocadinho a fome, okay? Que não foi muita na fase inicial, mas na fase final já foi mais complicado. Okay? Portanto, foram assim as alterações. Depois, alimentos ricos em gordura, quase nada, okay? Muito pouco. A gordura que eu ia buscar praticamente era o azeite, o leite, ok? Pouco mais aos ovos, ok? Portanto, muito, muito pouca gordura na minha alimentação, só mesmo o mínimo, okay? Aqueles 10% diários e gordura boa. Essa foi assim as alterações drásticas. O treino depois aqui nesta fase mudou, porque como já estava o consumo calórico diário estava a rondar as 1500, é mesmo muito baixo. O cardio já passou para, não foi de alta intensidade, até porque não dava, okay? Não dá, se não dá gasóleo o carro não anda, tá bem? Portanto, cardio de alta intensidade aí foi embora e pus um cardio de baixa intensidade e volume maior, okay? Para realmente aumentar o consumo, o dispêndio energético diário, complementando também depois com o treino de força para fazer manutenção de massa muscular. Foi uma coisa que aconteceu, e ainda bem, que além de a principal preocupação no déficit seria manter a massa muscular. Ainda consegui aumentar um pouco a massa muscular, portanto, as coisas correram bem. Complementando o treino de força diária, nessa altura estava a fazer o clássico push-pull legs, okay? A fazer 5 vezes por semana e a rodar o grupo muscular depois de semana a semana. Ou seja, havia um grupo que fazia dois grupos fazia 2 vezes por semana, um grupo fazia uma vez por semana e depois na outra semana alternando assim, permitindo um músculo recuperar mais tempo depois de semana, de 2 em 2 semanas. E tinha um dia de descanso. Todos os dias, cardio, 45 minutos, cardio leve. Ou seja, normalmente fazia bike, okay? Para poupar um bocadinho a nível articular na corrida, ou mesmo caminhada. Okay? Porque depois também não esquecendo que todas as aulas de grupo que eu dou têm alto impacto, e aí já, ou seja, descansar um bocadinho o corpo e fazer cardio de baixa intensidade e baixo impacto. Foi 45, sempre minutos, aproximadamente, que era para bater ali entre as 250 e 400 quilocalorias por dia. E aí sim a coisa começou já a ficar mais séria, já começou a haver mais as medidas das calorias, a comida, já comecei a pesar, porque pronto, o processo já era mais rigoroso e no curto espaço de tempo eu queria perder o peso, se queria alcançar o resultado, ou seja, tudo tinha que estar a 200%. Portanto, a balança andava sempre atrás de mim, é verdade. Então, isso. Também vi. Olha, duas questões aqui que estavas a explicar, só para esclarecer aqui um bocadinho. Em relação ao cardio, tu fazias antes ou depois do treino de força? Só para aqui, para quem vir a aula. Depois do treino de força. Depois do treino de força. É aqui um ponto só. Não estamos a dizer que é certo ou errado, mas tem aqui um bocadinho de referência. Sim. Posso dar a minha experiência, não vamos entrar na parte dos artigos e isso tudo, do antes ou depois, o cardio antes ou depois, mas se eu quisesse fazer o treino de força depois do treino de cardio, não ia acontecer. Não vai acontecer. Não dava. Ou seja, ali a energia estava muito baixa, portanto o treino de força vinha primeiro e depois o cardio, baixa intensidade, a rolar. Nunca na vida iria fazer. Não querendo entrar na parte da teoria. Okay? Sim. A ideia temos aqui na parte, exatamente, a experiência. Um conteúdo mais prático e experiência, porque acho que é importante. Há aqui alguns vídeos que já temos falado disso, mas começámos aqui a ter também uma ideia de que muitas coisas que nós falamos nos nossos artigos, reels, conteúdo, acaba por ser um bocadinho teórico ou prático, e depois quando nós passamos para a realidade em campo, temos que alterar algumas coisas, cada pessoa tem a sua experiência no processo, e é aqui um bocadinho essa ideia que de eu ter convidado o Miguel, que sei que fez aqui uma dieta cestinha. Olha, pegando aqui numa coisa que tu tocaste e que eu não me lembrei, mas que é bom tu reforçares, para quem está a ver agora o vídeo, reforço que vão ver a aula que saiu este ano já de 2024, que se chama Contar Calorias, será que vale a pena? E o Miguel falou aqui de 2 situações que ele fez. Portanto, eu vou-te perguntar, Miguel, fala aqui um bocadinho de, tu fizeste na fase inicial
disseste que não contaste propriamente as calorias, não pesaste, não daste a contá-las, e que numa fase mais à frente o fizeste. Sentes que fez uma grande diferença? Sentes que fez sentido e te ajudou na fase inicial não teres de estar a contar as calorias? Farias diferente ou não? Só para ter aqui um bocadinho outro feedback prático. Já responder à pergunta, não faria diferente porque o processo correu muito bem. O processo correu muito bem, alcancei os resultados que queria, portanto foi ótimo. Na fase, em termos de se fez diferença, claro que fez diferença, mas assim, na parte inicial, o facto de eu só começar a comer bem, ou seja, só ter uma preocupação, o pratinho, põe a massinha aqui, o arroz ali, encher mais ou menos o prato, as porções, as coisas correram bem também. Depois, conforme tinha que ter mais rigor, obviamente, que pesar a comida faz toda a diferença, porque se nós não tivermos nenhum problema metabólico hormonal associado, os cálculos vão bater certo, okay? Mas é chato. Não vou dizer que não é, ou seja, não é prazeroso andarmos aqui a uma balança atrás e a pesar comida a toda a hora, okay? É chato. Um dia, tranquilo. 2 dias, epá, agora uma semana, ou seja, pronto, é o que é, não é? Agora faz diferença, faz. Okay? Eu acho que isso é muito importante falar disso, que nós falamos muitas vezes, o Miguel também há de falar, mesmo com alunos presenciais, de quantas calorias estás a contar e a pesar, mas muitas vezes não falamos sobre essa parte, é chato. É chato, não deixa de ser mais uma coisa para te preocupares. Exatamente, é que é mais uma coisa para preocupar, é mais ali a cabeça a mexer. E assim, pessoas que queiram fazer uma perda de peso, mas num espaço de tempo, por exemplo, 5, 6 meses, não acho, na minha opinião, não querendo entrar na parte teórica, na minha opinião, não é necessário andarmos aqui a pesar comida, não é? É comer bem, usar porções do prato aproximadamente, o hidrato de proteínas, dicas básicas, que a Breaking também tem montes de artigos e montes de reels e montes de coisas a partilhar, estratégias para controlar o consumo calórico. Okay? Mas agora, se tivermos, quanto mais difícil for chegar lá, quanto mais curto o espaço de tempo, quanto mais especificidade, se a pessoa for competir, uma coisa assim, ou se o António for voltar ao judo e tiver que pesar X quilos, aí sim, aí o rigor tem que ser máximo, ok? Mas realmente porque há ali um timing, há ali um target. Agora, se for uma perda de peso gradual, tranquilo, e o stress é muito menos. Portanto, acho que é um ponto, é verdade, nós não falamos mesmo muito disso, mas é um fator. Eu lembro-me na altura, não fazia muito ainda, porque também era miúdo, mas era um stress, estás-te a preocupar sempre até onde é que eu posso comer, quantas calorias, quanto é que tenho que pesar. É horrível, é horrível, é horrível. Eu quando muitas pessoas perguntaram, as pessoas notavam, né? Eu a encolher, né? Perdi bastante peso rápido. As pessoas perguntavam o que é que estás a fazer, o que é que não estás a fazer, depois dava estes exemplos. As pessoas veem o resultado, não veem o processo. E o processo é chato. Andar a pesar comida, lá está. É chato. Se eu voltasse atrás, não fazia o mesmo, exatamente o mesmo, porque as coisas resultaram. Né? Mas a estratégia é definir, é ver o enquadramento de cada pessoa, ver o que é possível, o que não é possível, porque há pessoas que não têm tempo, ou não têm paciência mesmo para andar a pesar comida. Há outras estratégias e que resultam. Okay? Boa. Não, essa parte aí é importante. Antes de eu passar aqui para a questão aqui que tinha um bocadinho a seguir, diz-me só, reforça aqui, como é que fazias em termos de controle do peso em si? Ou seja, pesavas todos os dias, pesavas X em X dias, como é que tu te sentiste melhor na tua situação? Eu não pesava todos os dias, não pesava sempre à segunda-feira e à sexta-feira. Segunda e sexta, a mando de quem me estava a acompanhar na parte nutricional, de quem está e quem está. Quem estava e quem está. Bem, só para ter um controle, mas não me focava muito em números da balança, okay? E era só pesagem mesmo, ou seja, não fazia a composição corporal. A composição corporal fazia uma vez por mês. Okay? Nesse processo foi 3 meses, 2 meses e meio, vá. Eu fiz essa avaliação da composição corporal 3 vezes só apenas. Depois pronto, semana a semana, segunda e sexta, fazia a pesagem de manhã e registava o peso. Estava sempre muito focado, era no espelho. Ou seja, ver mudanças
na parte corporal, especialmente na zona, nós homens, na zona abdominal, né? Na cintura a estreitar, e na roupa. Okay? Roupa que estava apertada já começou a estar mais solta, ou seja, era as coisas não. Ou seja, a balança não andava sempre atrás de mim só para pesar a comida, para pesar a mim não. Boa, boa. Olha, dá aqui o feedback já aqui num período. Vamos tirar se calhar aqui umas 2, 3 semanas que mal ou bem ainda estás relativamente ok para fazer muita coisa, mas a partir da segunda, terceira semana, fala um pouco como é que foi a tua experiência de treino e se fizeste assim alguma grande adaptação. Tu falaste já do cardio, mas na parte de treino, musculação em si, como é que te sentias a treinar? Mudaste os teus horários ou não com a dieta em relação ao treino de hipertrofia? E se fizeste assim, alguma alteração dentro do treino de hipertrofia? Sim, portanto, em termos de timing, o treino fazia sempre pelo menos antes do almoço. Ou seja, entre as 7 da manhã e a 1 da tarde eu tinha que treinar com 2 objetivos. Manhã sentia-me muito mais capaz, né? Muito mais apto para treinar, para realmente o treino ter efeito, né? E para afastar o treino o máximo possível das aulas de grupo que eu dou sempre à noite, okay? Ali por volta das 7, ou seja, distanciar o máximo possível da aula de grupo para ter performance do treino. Na fase final, o treino custava bastante. O treino de hipertrofia, por mais que eu quisesse, a sobrecarga era muito complicado. Ou seja, o overload era muito complicado. Se eu quisesse aumentar cargas, muito difícil aumentar cargas. Foi bastante difícil. Fui trabalhar muito foi pelo volume. Okay? Ou seja, e mesmo assim, pouco conseguia aumentar, vou ser sincero. Chega ali um ponto que nós estamos bem, as primeiras semanas, primeira, segunda, primeiro mês, está a correr bem, segundo mês parece que não há força, não conseguimos evoluir. Okay? E quem já fez um processo de perda de peso com um déficit calórico bastante acentuado e quem já teve um bulking, percebe bem a diferença. É absurdo. Nós no bulking carregamos na primeira semana, na segunda semana carregamos mais, na terceira semana carregamos mais e está tudo bem. Okay? Parece ser brutal. Foi uma dificuldade gigante. Ou seja, o treino de força depois eu tive que mentalizar de o treino, embora não esteja a haver progressão da carga em si, não é? Estava a haver progressão, porque o treino era para manter a massa muscular. Okay? Portanto, eu fazia o volume efetivo, tentar sempre as séries, boas séries, mas o fator mais importante era a recuperação. Okay? Estar pronto para recuperar e estar pronto para aplicar o estímulo outra vez mais tarde. Em déficit calórico é muito difícil. Uma coisa é um déficit sem calorias, do 200 agora. Eu estava num déficit mesmo muito grande. Okay? Portanto o eu treino... acho isso é uma referência importante que estás a tocar, de chegas a um ponto que tens que decidir onde é que queres focar. Mantens um bom déficit aqui intenso ou é o treino? É difícil fazer as duas coisas. Evoluir, fazer as duas coisas, evoluir. Sim, e depois a pessoa, e dou o conselho, as pessoas não vão abaixo, ou seja, tipo, não desmotivem, parece que não estou a ganhar força. Naquele momento o objetivo não é ganhar força, naquele momento o objetivo do treino é fazer o volume efetivo para manter a massa muscular. Porque nós estamos em déficit, não estamos a dar, embora a gente diz, a proteína está alta, bom para manter a massa muscular, se não há carboidrato está baixo, não há treino, okay? Não há força, portanto, aquele treino ali está a resultar para manter a massa muscular, manter as vias de hipertrofia, top. Okay? E aconteceu, eu mesmo assim consegui ganhar massa muscular ali mesmo em déficit. Isso já é outro ponto que, ou seja, estava muito sensível ao treino, ou seja, deixei de treinar assim, treino de força mesmo, portanto, é normal ter havido um aumento de massa muscular, mas é importante mudar o mindset, que é neste momento eu tenho que manter a massa muscular que tenho e perder o máximo de massa gorda, o treino é para isto, ponto. Se eu não estou a evoluir cargas, está tudo bem, mas tentar sempre fazer mais uma repetição de semana a semana, ou mais uma série, né? E ter, mas importante é recuperar, não é preciso fazer 30 séries num treino, né? Às vezes fazer 10 séries e serem boas séries, okay? Do que andar a fazer 40 séries por treino, malta que passa 2 horas no ginásio, não sei para quê. Okay. 2 horas no ginásio era impossível.
Sim, isso aí. Mesmo para quem está em bulking e hipertrofia, pá, não sei que sejas um bodybuilder. E mesmo Sim, assim. Mas olha, tocaste é. em duas coisas importantes. Pá, se quiserem ter aqui um bocadinho de ideia do que é que falamos agora neste momento, nós temos um vídeo sobre recomposição corporal. No vídeo falamos um bocadinho dos contextos, que é um bocadinho que o Miguel está aqui a falar, está sensível ao estímulo, ter regressado ao fim de X tempo e o corpo ter aqui uma resposta diferente. Deem uma vista de olhos nesse vídeo, se estiverem interessados. Olha, coisa então aqui ainda importantes que muitas vezes negligenciamos, que eu vou então, aqui perguntar ao Miguel, que foi, olha, fala aqui um bocadinho de outros pontos, tu falaste ao início de um deles, mas eu vou pedir que reforces o que é que fizeste ao longo do resto do déficit e após essa altura mais de déficit mais puxada, que é em relação ao consumo de líquidos, e vou também pedir que dês um toque um bocadinho, adaptaste alguma coisa relativamente ao sono, ou seja, horários mais regulares, mais horas, cestas, implementaste alguma coisa diferente ou mantiveste tudo igual? Em termos de sonos, eu tentava sempre dormir pelo menos 7 horas, ok? O que às vezes era complicado, e eu notava bastante logo no dia a seguir, se eu não dormisse ali 7 horinhas, a energia vai mesmo abaixo. Se a gente não descansar, a gente já não estamos a comer, estamos a comer muito, né? Se não descansarmos, então o processo é, não vou dizer, além de ser muito difícil, é uma agressividade para o corpo gigante. Ou seja, portanto, o descanso, definir uma hora para me deitar, pronto, e deitava-me e dormia assim, ali pelo menos 7 horas, e as coisas corriam bem, ao fim de semana tentar dormir mais, portanto, especialmente sábado para domingo, descansava bastante. Em termos de cestas, quando era possível, okay, quando o trabalho deixava, tentava sempre dormir ali meia horinha depois do almoço, e alguns dias sim, alguns dias não era obrigatório, mas sempre que ia conseguir, até porque sentia às vezes ali depois do almoço uma grande quebra, também normal, a seguir ao almocinho, embora não fosse muito, havia ali uma quebra. Okay? Portanto, em termos de líquidos, eu bebia 4 a 5 litros de água por dia. Isto Okay? de forma constante, desde o início, fim, meio, mais ou menos sempre a mesma coisa. Sim. No início fazia 3, depois fui aumentando também, portanto, não foi muito difícil, eu já bebo água diariamente, portanto, aumentar ali os 4, 5 litros não foi difícil, até porque também foi ali numa altura que já estava calor, o que influencia, há pessoas que bebem. O facto de estar calor ajuda, né? Sentimos mais cedo, portanto torna-se mais fácil ingerir mais líquidos. Era só água, praticamente. Okay? Não, a água para mim não mudou muito, ou seja, não foi uma coisa que implementou, porque eu sempre me habituei a beber muita água, okay? Mas pronto, comecei a beber um bocadinho mais. Aumentei, normalmente bebia sempre 2, 3, depois aumentei depois para 4, 5. Okay? Numa fase final, bebia mais até mesmo por necessidade. Okay? Bebia água para não beber, para não comer, pronto, basicamente. Ou seja, quando tinha mais fome, a água ajudava de certa forma. É uma estratégia, pessoal, tem aqui uma estratégia se quiserem usar. Olha, uma coisa também importante que podes referir aqui, eu lembro que tu fizeste uma altura, não me lembro se tu depois fizeste sempre, que é dia livre. Fizeste, não fizeste? Fizeste em algumas fases? Em que é que isso ajudou ou em que é que não ajudou? Sim. Era bom que fosse dia livre, era bom. Não foi dia livre, eu tinha uma refeição livre. Ok? Pronto, perfeição. Boa. Uma refeição livre por semana. Tão bom. O- Bons não, tempos. mas foi, foi, foi duro, ou seja, fazer sempre a refeição livre ao sábado à noite. Bah, a refeição livre, em termos psicológicos, era um espetáculo. Bem? Boa. Portanto, vou ser sincero, não sentia mais energia, mas só a parte da felicidade de comer uma coisa. Agora, era uma refeição livre muito limitada. Bem? Não era tipo comer durante 4 horas e tudo. Realmente, pronto, era uma refeição livre, mas controlada. Era refeição livre e. Podes continuar aí. Diz-me só uma coisa. Pronto, o Miguel seguia um plano alimentar, ou seja, sabia o que é que tinha que comer. Reforça aqui um bocadinho quando falas da refeição livre, aqui para depois quem estiver a ouvir, se a refeição livre que tu fazias podias escolher os alimentos que querias ou Sim. tinhas um conjunto de calorias a mais que podias consumir? Como é que funcionava aqui um bocadinho a tua refeição livre? Era um conjunto de alimentos, ou seja,
ou se quiser comer uma pizza, um hambúrguer, ou seja, uma coisa que tivesse mais hidrato, ok? Rica em hidrato e que podia ter um bocadinho de gordurinha a mais. Agora, a pizza não era uma pizza do tamanho da rotunda do Marquês, não era? Pronto, uma pizza, ou seja, não havia também um excedente de calorias, ou seja, não me diziam que é me acompanha, não dizia, olha, tens que pesar a pizza. Pá, não, isso também não. Okay? Ou seja, não comas acima das 1500, não. Come à vontade, mas não é à vontade. Ou seja, livre mesmo. Mas isto foi numa fase, os primeiros 2 meses, depois ali no último mês, tive ali 2 semanas sem refeição livre. Doeu. Essa parte doeu bastante. Depois acredito. E olha, sentias que se obrigassem a fazer um déficit calórico sem a refeição livre, ia ser mais difícil, por exemplo, manter-te a cumprir a dieta? Sem dúvida. Acho que é um ponto importante tipo, para quem está a fazer uma dieta longa, pessoas que têm mais dificuldade em perder peso, ou têm obesidade, ou isso, têm aqui um bocadinho essa ideia da refeição livre, se pode ser uma ferramenta útil ou não. Okay? No Miguel, terá sido. Foi. Boa. Olha, dá aqui, agora pegando aqui nestes últimos pecados, houve alguma coisa que tu mantiveste após um déficit calórico mais agressivo ou em fase de manutenção? O que é que tu mantiveste um pouco da fase de perda de peso para a fase de manutenção? Para a fase de manutenção, ou seja, manti a ingestão de líquidos, em termos de treino, depois o cardio baixou bastante o volume, ok, o cardio baixou, quando digo baixou o volume, ou seja, não fazia 45 minutos, não fazia 50 minutos, o treino, passando depois à parte de manutenção, o treino de forças, sente-se logo ali uma diferença, em termos de performance, ok, embora eu tenha feito depois, ou seja, passando do déficit para a manutenção calórica, houve ali um aumento gradual. Ou seja, foi uma coisa, não queria tocar nesse ponto já, queria tocar a seguir, mas é uma coisa engraçada, que é, nós passamos tanto tempo a comer tão pouco, e depois, olha, acabou a dieta, acabou o déficit calórico, começa a comer, nem conseguimos, ok? Portanto, houve ali durante uma semana, um aumento gradual da ingestão calórica, porque mesmo que eu quisesse não consegui. Ou seja, além de não conseguir comer muito, ficava enjoado mesmo, além que depois podia dar problemas a nível gastro, e que não surgiram. Portanto, fiz as coisas bem. Agora, o que mantive, na fase de manutenção, depois também entrou ali as férias, o verão, okay? Não estraguei logo tudo, obviamente, nem pensar, mas fiz a manutenção com cuidado, com calma, e voltei um bocadinho ao padrão inicial. Foi as porções no prato, tranquilo, mais livre, mas não estragar. Ou seja, Contar calorias acabou? contar calorias acabou, controlar as porções, tentar não, a refeição livre, fazia uma ou duas, mas também com calma, ou seja, foi bom para criar alguns hábitos, okay? Estes hábitos mais que desapareceram durante os tempos, mas voltaram. Okay? Ou seja, quanto mais rigor, quanto mais nós temos que alcançar em menos tempo, mais rigor tem que haver. E depois as coisas, depois a manutenção foi muito mais fácil. Okay? Muito mais fácil, sem qualquer dúvida. Boa, boa. E são aí pontos importantes. Antes de passar aqui últimos feedbacks que tu queiras dar ou dicas e isso tudo, só quero relembrar aqui uma coisa, quem estiver a ouvir, praticantes ou sejam treinadores, atenção que estamos a dar aqui um contexto prático que pode ser diferente para algumas pessoas. O Miguel tem conhecimento, trabalha dentro de um ginásio, passa tempo em pé, tenham sempre depois atenção um bocadinho no vosso dia-a-dia, como é que fazem os ajustes, está bem? Também depois tem um acesso a um contexto que se calhar alguns de vocês não têm, por exemplo, nós entramos na sala de staff e tens tanta gente a comer pouco como tens uma pessoa a comer um gana croissant ao teu lado. Também dificulta aí, às vezes, a dieta. Olha, coisas assim que tu queiras ainda dar de importante, que sentiste, ou dicas que te ajudaram, aqui já na parte final do vídeo, que achei importante dar, força. Se tiveres aí assim, alguma coisa extra. Sim, tenho. Eu refiro sempre isto, refiro muito isto, que é o contexto. O meu dia-a-dia, mais incrível que pareça, os dias que eu trabalhava, os dias que eu estava ocupado, são os dias que gostava menos. Situações onde eu tinha mais fome.
Ou vontade de comer, é diferente. Não era fome, era vontade de comer. À noite, chegar a casa depois do trabalho, do desligar, depois do jantar, a estratégia que eu tinha era ir para a cama. Ir para a cama. A estratégia é ir para a cama dormir. Porque ficava ali 1 hora acordado, 2 horas acordado, depois do jantar, aquele snackzinho, aquela coisa. Ou seja, quando eu me mantinha ocupado, tudo bem, durante o dia não sentia fome, não sentia vontade de comer, estava a trabalhar, estava distraído, fazia as refeições que tinha a fazer, a meio das refeições tudo bem. O dia mais difícil, o domingo, que era o dia de descanso, eu não, ao domingo, ou seja, eu tinha um dia mesmo que não fazia nada, não fazia cardio, nada, tentava era manter-me ocupado nesse dia de alguma forma, caminhadas, passear, agora, esse dia era muito complicado. O dia que eu estava, ou seja, que não gastava tanta energia, mas psicologicamente, emocionalmente, se a pessoa não está ocupada, portanto ocupem o tempo. Ocupem o tempo. No trabalho, lá está, no trabalho só tinha vontade de comer quando ia à sala de staff e estava lá alguém agarrado a 10 pastéis de nata ou um croissant. Né? Há pessoas que em déficit calórico mesmo assim comem croissants, é possível. Mas não, isso é uma dica que eu dou. O domingo era um dia muito complicado. Eu fazia as mesmas, o mesmo número de refeições, fazia também, era 1500 calorias, também muito pouco, portanto, o domingo era um dia chato. Portanto, isso, manterem-se ocupados. Assim, mais coisas interessantes que eu senti, lá está, o contexto, uma pessoa, eu passo o dia em pé, passar o dia em pé, passar um dia de lado para o outro, pessoas que passem mais tempo sentadas, é mais complicado, né? Portanto, tem que ser acompanhado. Quando passarem por um processo deste e forem acompanhados, a pessoa que vos acompanhar tem que perceber realmente o enquadramento. Okay? O que eu fiz no meu enquadramento está certo. Agora, isto é uma opinião pessoal, não vão fazer o que eu fiz, têm que perceber o enquadramento em que vocês estão e ajustar algumas coisas. Okay? Portanto, é tudo à base do enquadramento e ver o que é que tem que se fazer, o que é que não tem que se fazer. O que resulta para A pode não resultar para B. Não é? Portanto, é isto, a parte boa da nossa profissão, a parte do mistério da nossa profissão é este. Isto não é uma receita dos livros de cozinha, né? Que é assim que se faz e pronto, está bom. Para uma pessoa pode resultar, para outra não. Não é? Perceber o enquadramento e tornar o processo mais prazeroso, né, possível. Perder peso não é prazeroso, não é, Não há não forma. é, Não há é forma. difícil. Quem disser o contrário é mentiroso. Não. Claro que o resultado é prazeroso, obviamente. Agora, o processo, há dias que é muito complicado. Não é? E a perda de peso não é de um dia, não é de 2, não é de 3, é do conjunto todo aquele espaço-tempo em que quanto menos erros fizermos, mais rápido vamos alcançar o resultado. Okay? Agora, não é deixar de comer, não é passar fome, não é cortar hidratos, não é comer hidratos à noite, não é comer água, não é beber água com limão, não é nada disso. Não é? Portanto, mas sim. Boa. Top. Bom, pessoal, ficaram aqui com uma aula mais prática, ok? Como eu disse, o objetivo era dar-vos aqui um exemplo prático, um contexto. O Miguel tem um contexto dele, é PT, é da área, tem aqui também alguma vantagem, mas pronto, tem aqui outra ideia, como é que poderão fazer. Há ferramentas de que falámos aqui que serão úteis para vocês, outras não serão, mas terem aqui ideia como é que funciona na prática, as dificuldades que há, onde é que foi mais fácil, onde é que foi mais difícil, tá bom? Pronto, olha, Miguel, obrigado pelo teu tempo. Top. Obrigado, Sei que és um homem bastante desocupado, mas portanto. Pronto, pessoal, olha, já sabem, todas as quintas-feiras temos aulas 9, ao livre, para quem quiser, também. Todos os meses vamos tentar trazer aqui um convidado, ou ao vivo ou gravado, portanto estejam atentos. Querem ver mais conteúdo? Temos na academia também vídeos de vários tipos. Se estiverem curiosos, aulas anteriores, está lá tudo, tá bom? Portanto, até à próxima quinta-feira. Está feito.